Por favor, me peçam qualquer coisa, que eu veja uma live inteira do MBL com os outros 8 pobres coitados da audiência restante. Que eu volte a usar uma camisa do Novo em homenagem ao Amoedo Tucano. Que eu pague 50 flexões de uma só vez. Mas não me peçam para explicar a um amigo gringo a decisão do STF dessa terça. Isso seria missão impossível. O editorial da Gazeta do Povo resumiu muito bem hoje a situação. Vergonha para o STF, luto para o Brasil. A mudança de voto da ministra Carmen Lúcia após um voto técnico impecável de Cássio Nunes e de uma reação desequilibrada de Gilmar Mendes foi a coisa mais bizarra já vista ali. Eis como o jornal descreveu. Todos os novos elementos citados por Carmen Lúcia para mudar o seu voto já eram conhecidos quando ela tinha votado contra a suspeição de Moro, o que invalida a sua argumentação. Ou seja, não há lógica. O jornal conclui: cada um passará a história com o seu papel, vociferou Gilmar Mendes durante a sua manifestação, e ele tem razão. Quanto ao presidente da segunda turma, sua atuação sistemática na desconstrução da Lava Jato já lhe garantiu com folgas a forma como ele passará a história. É Carmen Lúcia que, nessa terça, acrescentou uma mancha ao seu legado. Pois o que ocorreu na sessão da segunda turma não foi apenas uma enorme injustiça contra Moro ou contra a Lava Jato. As portas foram abertas para se inviabilizar o bom combate à corrupção. O Brasil tem todas as razões para estar de luto. Alexandre Garcia, experiente jornalista, na sua coluna na mesma Gazeta, também sintetizou com perfeição o absurdo dessa terça. STF inverte as coisas, o bandido agora é Moro e o mocinho Lula. Garcia considera que o circo de ontem também derruba outra tese boba. Derruba mais uma narrativa, diz ele, a de que a anulação das condenações de Lula em Curitiba eram para salvar Sérgio Moro. Alguns levaram a sério essa afirmação, até saiu em colunas nos jornais. Agora eu me pergunto, o que os mais de 100 corruptos condenados na Lava Jato de Curitiba estão fazendo? Com toda certeza, uma festa, porque eles poderão usar o mesmo argumento de que Moro não foi imparcial. Afinal, depois dessa ênfase de tribuno de Gilmar Mendes, certamente eles terão esperança de serem inocentados. O pior crime que pode existir é quando um pai mata o próprio filho. É contra a natureza, já que o filho espera do pai a proteção, o amor, o carinho, a educação e a segurança. Numa analogia com o sistema democrático, o pior crime que existe é quando o guardião da Constituição é o mesmo que a mata. Recorrer a quem? Eu já disse antes e repito, o maior adversário do Brasil hoje não é o bandido escancarado, mas o dissimulado que finge haver uma normalidade institucional em nosso país, para dar um verniz de respeitabilidade aos cúmplices dos bandidos. Quem tem esse STF não precisa de nações inimigas ou ameaças externas. Foi o próprio José Dirceu, afinal, quem alertou. É questão de tempo para que a gente tome o poder. E ele emendou que isso não precisava significar necessariamente vencer nas urnas. Ao trair Bolsonaro, sair da forma que saiu e virar o lacrador isentão que virou depois, Moro cometeu o maior erro da sua vida. Achou que era viável bajular e ficar bem com comunistas. Será engolido de vez, talvez preso. E o Brasil, pelo visto, será engolido junto. E se duvidar, Lula ainda vai receber indenização do Estado no que depender desse supremo companheiro. Nesse contexto aterrador, quem bate panela contra Bolsonaro e não contra o STF pode até não saber, mas quer o PT de volta. E digo mais, hein? Merece. O problema é que nós, brasileiros decentes, não merecemos. O deputado Paulo Eduardo Martins disse tudo. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, só palavrões. Já o deputado Marcel Van Hatten desabafou, placar de 3-2 a favor da impunidade no país. Quem
se demonstra parcial, na verdade, é a maioria da segunda turma do STF. Seu colega de partido, Paulo Ganimi, também subiu o tom. Mensagem do STF para a sociedade. No Brasil, vale a pena ser hacker, corrupto, bandido. Mas se você tentar combater a corrupção, você será considerado suspeito e tudo que você fez não valerá para nada, mesmo se validado por colegiado de instância superior. São dias sombrios e muito preocupantes para a nossa pátria. Todo brasileiro de bem estava triste nessa terça, com uma sensação misturada de revolta e impotência. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, como costuma dizer o próprio Paulo Martins, e salve-se quem puder. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento nessa terça de cerca de 3 minutinhos em cadeia nacional sobre as ações do governo federal para combater a pandemia, frisando a importância da vacinação. Foi uma fala objetiva, prestando contas das ações do governo e desmentindo algumas fake news, num tom bem mais sereno. Bolsonaro poderia ter adotado essa postura desde o começo. A mídia oportunista partidária continuaria catando pelo em ovo e inventando quando não o encontrasse. Mas ele teria dado menos munição à toa aos seus inimigos da imprensa. Sinceramente, depois do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal essa terça, com uma decisão esdrúxula que transformou o ex-juiz Sérgio Moro em vilão e Lula em vítima, eu fiquei até na dúvida se o presidente deveria fazer o pronunciamento mesmo. O risco era ele parecer um alienígena descolado da realidade do país. Talvez o silêncio em protesto fosse mais adequado. Mas o fato é que Bolsonaro falou, a crise é grave, tivemos mais de 3 mil mortes, e ele falou de forma direta e objetiva. Nada disso importa, porém, para essa ala militante da mídia que demoniza o presidente dia sim, dia também, como se ele fosse o maior ou o único responsável pela pandemia e suas mortes, como se ele tivesse o poder de evitar cada óbito, ignorando o que se passa no restante do mundo. Se Bolsonaro falar que beber água é saudável, no dia seguinte a manchete do Estadão será sobre um caso de um sujeito que bebeu água demais e morreu. Se ele falar que pegar sol é importante, o Fantástico fará uma reportagem de 8 minutos sobre câncer de pele. Estamos nesse nível. É pura perseguição e politicagem. Não obstante, a mudança de tom do presidente é bem-vinda. A pandemia é muito grave e está numa fase descontrolada em nosso país, atingindo mais de 3 mil mortes, como eu disse, num único dia. São Paulo e Rio concentram a maioria dos casos, o que torna espantoso o fato do governador João Dória insistir tanto nessa pose de gestor da ciência obcecado em salvar vidas. É uma tentativa desesperada de transferir responsabilidade. Só pode ser isso. Ele não tem lugar de fala para dar lição de moral a quem quer que seja. Diante desse quadro, há uma enorme pressão para que as autoridades façam alguma coisa, por mais autoritário e ineficaz que seja esse algo. O sentimento é compreensível, mas a nação pode destruir de vez as liberdades sem salvar qualquer vida por esse caminho. O que se espera das lideranças é, ao menos, um tom de humildade e respeito aos indivíduos que perderam amigos e familiares. A retórica de Bolsonaro não ajudou muito a criar um sentimento de união e empatia no país, mas mais importante do que as palavras são as ações. E o governo agiu sim, ao contrário do que os seus críticos alegam. Enquanto isso, alguns governadores se mostraram ambiciosos demais, explorando a pandemia para fins eleitorais, politizando cada aspecto dela. Qual o sentido, por exemplo, em se demonizar o tratamento precoce? Só porque Bolsonaro apostou nesse caminho? São vidas em jogo e cada chance de salvá-las, levando-se em conta todas as dimensões da crise, deveria ser considerada. Apostar somente em lockdown parece uma solução fadada ao fracasso. Primeiro, por não interromper de fato o contágio. Segundo, porque o povo não aguenta mais e precisa trabalhar. O quadro é muito delicado.
O momento é de baixar as armas, verbais, e agir. O presidente fez sua parte com essa mudança de tom. A reação de seus adversários e da imprensa mostra que não importa o que ele diga ou faça, ele será sempre culpado por cada morte. E não estamos falando apenas dos de sempre, do PT e do PSOL da extrema esquerda, mas dos tucanos e dos democratas. Eis alguns exemplos. Bolsonaro na TV nitidamente acuado, obrigado a falar de vacina, mas não tratou da falta de oxigênio, da necessidade de utilização de máscaras e do isolamento. Não mudou nada. Continua, infelizmente, patrocinando a morte de milhares de brasileiros, escreveu Rodrigo Maia, sabotador da agenda de reformas do governo, que confessou depois ter feito oposição velada, porque não podia assumi-la antes. Bolsonaro esqueceu de se desculpar pelo negacionismo que deixou desprotegidos os 300 mil brasileiros que perderam a vida. Esqueceu que parte dessas lamentáveis vítimas tomaram remédios sem eficácia, promovidos pelo presidente negacionista. Faltou vergonha e verdade. João Dória, desesperado em transferir culpas, já que São Paulo agora é o epicentro da crise. E o governador teve autonomia para combatê-la, mas só pensa em 2022 e por isso ataca o presidente o tempo todo. Você é responsável pelas mortes e pela fome, Jair Bolsonaro, disse Marcelo Freixo, do PSOL. O comunista fazendo esse tipo de demagogia não surpreende. O que surpreende ou surpreendia é ver Amoedos e PSOL Kids do MBL adotando o mesmo discursinho. Em tragédias é comum a busca de um bode expiatório. Muitos querem condenar Bolsonaro, ignorando o protagonismo dos governadores na crise. Interesses eleitorais parecem importar mais do que a realidade. E a mídia militante, de esquerda, tucana, entra no jogo. É um jogo muito sujo, porém.